Olá, meu nome é Lidiane Stambassi, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu vou mostrar para você, na prática, como acontece a coloração pessoal. Essa aqui é a Andrea, minha grande amiga, e ela foi escolhida para a gente poder fazer esse vídeo de hoje. O método que a gente vai usar é o sazonal expandido e, de acordo com a minha escola de formação, que é a Ecole Brasil, eu vou usar os tecidos para comparar as cores de acordo com as características do tom e subtom de pele da Andrea. Primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a dimensão das cores, dentro da temperatura, da intensidade, da profundidade. Nós colocamos aqui um tecido totalmente neutro para não influenciar na hora da comparação do tom de pele e subtom de pele da Andrea com os tecidos que nós vamos colocar aqui na frente. A primeira coisa que nós vamos fazer é analisar a temperatura e o subtom de pele da Andrea, se ele é quente ou se ele é frio. A escolha dos tecidos vão estar relacionados com essa temperatura. Nós temos aqui um tecido com cores quentes. Eu quero que vocês reparem o em volta do olho da Andrea, a expressão, se nós vamos ter muitos clarões ou se vamos deixar uma pele mais homogênea quando essas cores irão refletir a luz diretamente no rosto dela, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a temperatura quente. Eu vou transitar para a temperatura fria e a gente vai ver quais foram as modificações que esse tecido vai reagir na pele da Andrea. Vamos lá? Frio. Reparem que aumentou a olheira, a gente tem um escurecimento muito grande nessa parte aqui de baixo do rosto dela e um clarão no meio da testa. Olha como que harmoniza muito melhor quando a gente volta para os tecidos quentes, ó. Dá uma sensação nítida de uma pele mais homogênea e de uma pele mais viçosa, com mais brilho e tudo mais com harmonia. Vou colocar agora para vocês compararem metade com metade. Olha a diferença? Nitidamente a gente consegue perceber que a Andrea harmoniza muito melhor com os tons quentes e então ela tem um subtom de pele quente, uma quantidade de caroteno maior aparecendo mais na pele dela do que hemoglobina. Vamos lá? Frio, quente. A primeira parte, então a gente pode concluir que o subtom de pele da Andrea é quente. Agora nós vamos fazer a segunda análise das cores, que é a profundidade. Será que a Andrea vai ficar melhor em cores claras ou em cores escuras? Eu vou começar fazendo a comparação, mostrando para vocês um tom mais escuro, para depois a gente fazer uma comparação num tom mais claro, com cores semelhantes e características diferentes em profundidade, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos cores escuras. Vamos reparar se ela vai fazer muita modificação. É uma característica que vai realmente modificar ou não tanto a pele da Andrea. Aqui a gente tem cores escuras e cores claras. Reparem que as cores escuras também vão deixar a pele da Andrea com uma sensação mais homogênea, mais harmônica. Olha lá. Escuro. Claro. O claro acabou escurecendo e deixando a pele dela mais mancha, com mais mancha. Tá certo que na primeira análise de temperatura a gente consegue perceber essa modificação com mais veemência. Agora, aqui, ainda assim, a gente consegue perceber que o escuro fica melhor nela do que o claro. Agora, na terceira análise, nós vamos fazer uma comparação da intensidade da cor. Será que a Andrea vai ficar melhor em cores mais intensas, mais vibrantes, ou em cores mais suaves, mais opacas, que possuem mais cinza na composição? Vamos lá? Aqui a gente tem uma estampa com cores variadas, porém cores todas muito intensas. Vamos reparar no rosto da Andrea para a gente ver o que realmente vai harmonizar melhor, ok?
Reparem que quando a gente coloca essa cor, que são cores, apesar de suaves, são mais claras, em relação a essas aqui, ó, a gente não vê tanta modificação quanto nas outras características que foram na profundidade e na temperatura. Mas, mesmo assim, a gente consegue perceber que quando a gente coloca cores suaves, harmoniza melhor com o tom de pele dela. E aqui, ó, a gente percebe que dá uma estourada. Dá para perceber que a Andréia fica melhor nas cores suaves. Vamos lá? Vou fazer novamente para vocês poderem perceber o que é que eu estou falando. Ó. Muda menos, mas dá uma harmonia melhor quando a gente aproxima da Andréia cores mais opacas, mais suaves. Então, o que a gente pode concluir dentro dessa análise primeiramente, nessa primeira etapa? A Andréia fica bem com cores quentes, com cores escuras e com cores suaves. Dentro dessas três dimensões, nitidamente a gente percebeu que a temperatura é a característica principal da Andréia. Ela fica muito melhor com cores quentes. Então, nós vamos trabalhar agora com tecidos mais lisos, analisando temperatura quente e temperatura fria de cada tecido no rosto dela, ok? Agora a gente vai passar para a segunda etapa, que é a análise dos tecidos lisos. Como nós percebemos, a Andréia ficou bem melhor. A característica que deu mais diferença foi os tecidos quentes, foi a temperatura. Então, agora eu selecionei tecidos lisos, que tem a ver com temperatura quente e fria. Uma mera explicação para vocês poderem entender, quando a gente fala de temperatura, tecidos mais quentes estão voltados com uma pigmentação mais amarelada e os tecidos mais frios com uma pigmentação mais azulada. Aqui a gente está fazendo uma comparação agora dos metais. Será que a Andréia vai ficar bem melhor no quente ou no frio? Provavelmente é no quente e eu quero que vocês reparem como vai alterar a pele dela na hora que a gente colocar o dourado, ok? Vamos lá. Prata. Dourado. Dá pra gente perceber nitidamente como o dourado deixa a pele dela como se tivesse passado uma base, uma pele muito mais homogênea. Novamente, eu vou colocar aqui para vocês verem como que fica muito melhor ela de dourado do que com tecido prata. Vamos lá. Dourado, prata. Perceberam? Bem bacana, né? Deu para a gente poder ver nitidamente que o dourado harmoniza muito melhor a Andréia. Agora a gente vai continuar validando essa temperatura como uma característica principal. Aqui eu coloquei agora um tecido mais frio, que é esse rosa choque, e embaixo a gente vai comparar com o tecido mais quente, que é o vermelho. Ok, Andréia? Vamos lá. Rosa. Vermelho. Novamente, a gente valida a temperatura quente como principal característica. Repare bem como esse vermelho harmonizou muito melhor a pele da Andréia. Esse tom refletindo aqui harmoniza muito melhor que quando eu coloco o rosa, que é uma pigmentação que tem mais azul na composição. Vou colocar novamente o rosa para vocês poderem perceber essa diferença. Vamos lá. Vermelho e o rosa. Aparece muito mais a olheira. Aqui embaixo a gente vê que fica mais escuro. Dá uns clarões no meio da testa, na bochecha. E aqui, com o vermelho, a gente consegue harmonizar isso muito melhor. Nessa última análise, continuando em temperatura quente ou fria, eu escolhi 2 tecidos. O marrom mais quente e o caque, que é um tecido mais frio. Vamos ver como que vai refletir esses tons no rosto da Andréia, o que provavelmente, quero que vocês reparem, que o marrom vai harmonizar melhor, ok? Vamos lá. Tecido frio. Tecido quente. Novamente, a gente consegue concluir que a Andréia tem como principal característica as cores quentes.
Então, vou mostrar mais uma vez para vocês verem. Esse é um marrom mais quente, e aí agora eu vou colocar esse caque, que é um tom mais frio. Quente, frio. Eu vou deixar no quente e a gente vai poder concluir que a Andréia fica melhor e tem como característica principal as cores quentes. Provavelmente vai ficar muito bonita com os tons dourados dos acessórios. Isso não quer dizer que ela não possa usar os pratas, mas o bronze, os dourados, sendo fosco ou sendo brilhante, são acessórios que vão combinar muito bem com o subtom de pele da Andréia. Então, Andréia, a gente pôde concluir que as cores que realmente harmonizam, que vão ficar melhor, vão refletir melhor e harmonizar com as suas características da sua paleta natural, são as cores quentes. Então, provavelmente a sua cartela é uma cartela pura, onde a temperatura é a principal característica. Dentro do método sazonal expandido, a gente tem duas estações que representam as cores quentes, que é a estação de primavera e a estação do outono. Eu vou fazer agora uma comparação da cartela primavera quente e uma comparação da cartela outono quente, para a gente descobrir qual das duas realmente será a sua cartela, já que a temperatura das duas tem tudo a ver com o seu subtom de pele. Porém, a gente tem que lembrar que a gente tem que perceber a questão da profundidade, sua é escura, e a questão da intensidade, que a sua é suave. Vamos lá? Aqui nós temos cores da primavera quente, ou seja, cores que representam a temperatura quente como principal característica, porém são cores com mais intensidades e são cores claras. Agora eu coloquei aqui para vocês poderem ver a cartela outono quente, que tem como principal característica, da mesma forma que a primavera quente, a temperatura. Ok? Eu vou fazer uma comparação entre essas duas cartelas para a gente poder perceber e analisar e concluir qual é a cartela da Andréia. Outono quente ou primavera quente. Lembrando que o outono tem as cores quentes, profundas, escuras e as cores suaves. E a primavera a gente vai ter cores quentes, cores intensas e as cores claras. Vamos lá, Andréia? Outono quente, primavera quente. Então, eu vou mostrar agora para vocês como que a Andréia fica muito melhor e harmoniza muito melhor com as cores do outono quente, que são cores quentes, escuras e cores mais suaves que da primavera quente. Vamos lá? Com certeza, fica tudo mais harmônico, parece que ela passou uma base e reforça também o contraste. A Andréia tem baixo contraste. Olha como que o tom escuro realmente fica muito melhor. Os tons quentes da estação do outono também vão ficar bem melhor quando ela usar as cores terrosas, as cores escuras e as cores suaves. Então, Andréia, a gente pode concluir que a sua cartela é outono quente, é uma cartela pura, com a característica principal, que é a temperatura quente. Aqui você vai poder escolher cores mais escuras e cores mais suaves. As cores quentes, lembrando que tem a pigmentação mais amarelada na composição. As cores escuras têm mais preto na composição e cores mais suaves têm mais cinza na composição, ok? Essa é a cartela com as cores quentes, escuras e cores suaves. Repare que a gente tem bastante tons terrosos, nude mais voltado para a paleta de marrom. A gente tem um vermelho terroso, como é a blusa dela, coincidentemente ou não, né? Ela veio hoje com esse vermelho, que é um vermelho que favorece muito, tem tudo a ver com a cartela. É um vermelho mais escuro, e é um vermelho mais suave, e é um vermelho mais quente. E aí aqui tem todo um processo de cores com uma pigmentação mais amarelada. Todas as cores que você for usar próximo ao rosto são cores que vão refletir luz de acordo com a pigmentação daquela cor escolhida no seu rosto. Então, tente escolher sempre acessórios, adorno, a própria maquiagem, puxando para os tons terrosos, para os tons mais quentes como principal característica. Por exemplo, um blush mais terroso. Lembrando que
na pele negra, a gente vai ter que tomar cuidado na hora da escolha dessa maquiagem para não ficar muito mais escuro ou então ficar com uma pele muito pálida. E quando a gente pensa em adorno, são todos os acessórios que irão ser usados próximo ao seu rosto. Eu sei que você gosta de um lenço, os lenços mais uns tons terrosos, e aí você pode pensar, Lide, branco e preto, o que eu posso te falar em relação ao branco e preto? Em relação ao branco, escolha mais um branco mais perolado, mais off-white, que é um branco mais quente. E o preto, por ser uma característica de cor mais escura, você pode usar da forma que você se sentir bem, ok? Quando você colocar alguma blusa, alguma peça ou um vestido que não tem nada a ver com a cor da sua cartela, ou seja, talvez uma cor muito fria, tente colocar mais próximo ao rosto, na maquiagem, nos seus acessórios, nos seus adornos, cores mais quentes. Outro detalhe importante é essa questão da gola e do decote. Usando uma roupa, um vestido ou uma blusa com decote, vai favorecer mais você colocar a cor que você quiser dessa blusa e abusar da sua maquiagem, dos acessórios dentro da cartela. Agora, quando for uma blusa de golinha alta, como essa aqui, ela deve sim estar mais próxima ao tom quente, que é a sua principal característica, porque ela está muito próxima ao seu rosto e aí sim vai refletir a cor principal, a característica principal da cor da sua blusa na sua pele, ok? E agora eu quero te agradecer, brigadão, foi ótimo estar aqui com você e qualquer dúvida eu estarei sempre junto para poder esclarecer e a partir de agora você ter mais possibilidades de compras mais assertivas nas cores das suas maquiagens, das suas blusas, seus vestidos, seus acessórios e os seus adornos, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.